Olá, eu sou Tomás Azevedo e está começando mais uma aula do Anatomia Aplicada. E o tema da aula de hoje é a introdução ao sistema muscular. Logo de início, devemos conhecer as propriedades inerentes ao tecido muscular, ao sistema muscular, ao músculo de fato. E são 4 principais propriedades. A primeira dessas propriedades é a contratilidade. Contratilidade nada mais é do que a própria ação que o músculo faz em contrair-se, ou seja, é receber aquele estímulo elétrico e ocorrer o deslizamento das fibras de actina e miosina. Então, contratilidade, como o próprio nome diz, é a capacidade que o músculo tem de se contrair. Porém, para ocorrer a contratilidade, é preciso que exista uma outra propriedade do sistema muscular, que é a excitabilidade, que é justamente a capacidade que o músculo tem em receber esse estímulo elétrico, que ocorre lá naquela região chamada de placa motora. Então é através dessa recepção, do estímulo elétrico que aí sim o músculo terá essa capacidade de ocorrer os deslizamentos das fibras de actina e miosina. Então percebam como uma propriedade meio que depende da outra para que o tecido muscular, o músculo como um todo, ele exerça as suas funções. Então, além da contratilidade, além da excitabilidade, os músculos, o tecido muscular também possui a capacidade chamada de extensibilidade, que como o próprio nome também já diz, é a capacidade que o músculo tem de se estender, de se dilatar. Isso é muito perceptível, por exemplo, no estômago. Quanto mais alimento é colocado para dentro do estômago, mais aquele músculo liso vai se dilatando, ou seja, é a capacidade de extensibilidade, também uma capacidade inerente ao tecido muscular. E se o músculo dilatou, ele precisa retornar à sua posição de origem, ao seu local de origem. E esse retorno à sua posição de origem é justamente conhecida como elasticidade. Então, a elasticidade, a quarta propriedade do sistema muscular, é justamente a capacidade que o músculo tem em retornar ao seu tamanho de origem. Por exemplo, o músculo detrusor da bexiga urinária, ele se dilata quando essa bexiga está cheia de urina. E aí ele ocorreu a extensibilidade, ou seja, ele se dilatou quanto mais urina veio através dos ureteres. E aí o músculo detrusor da bexiga se dilata, mas chega um certo momento que ele tem que se contrair para poder liberar essa urina. Quando diminui esse volume urinário dentro da bexiga urinária, o músculo detrusor da bexiga, que estava aumentando o volume da bexiga urinária, ele começa a relaxar através dessas contrações e vai voltando ali, retornando ao seu tamanho de origem, seu tamanho fisiológico, digamos assim. E essa capacidade de retorno é justamente conhecida como elasticidade. Então essas são as 4 principais funções do sistema muscular: contratilidade, excitabilidade, extensibilidade e a elasticidade. Já em relação às suas funções, também são em número de 4 principais funções. A primeira dela é, obviamente, a capacidade que o músculo tem de produzir, de gerar movimentos. Lembrando que o sistema muscular é considerado o sistema ativo de movimento, pois são eles que, através daquelas propriedades de receber aquele estímulo elétrico, de gerar o deslizamento das fibras de actina e miosina, ou seja, a contração muscular, e através dessas propriedades o músculo consegue gerar o movimento, ou seja, é o sistema ativo de movimento, enquanto que o sistema esquelético, junto com as articulações, formam o sistema passivo de movimento. Então, além dessa capacidade de gerar os movimentos, os músculos também possuem a função de gerar orifícios, que servem inclusive como um mecanismo de defesa para o nosso corpo. Por exemplo, quando a gente recebe algum estímulo visual, por exemplo, há um reflexo para poder contrair e fechar as pálpebras, fechar o olho de forma geral. E nessa contração, nesse fechamento de olho, ocorre a contração, por exemplo, dos músculos orbiculares aqui, do olho, que são músculos circulares que estão ao redor do olho, assim como também existe um músculo orbicular da boca, um músculo em formato circular ao redor aqui dos lábios, promovendo que ocorram essas funções de movimentação da boca, tanto ao falar quanto ao comer, ingerir algum movimento, por exemplo. E existe também alguns orifícios naturais, que são orifícios de passagens de estruturas importantes, estruturas nobres, como, por exemplo, lá no diafragma. O diafragma
possui, né, 3 orifícios naturais: o hiato aórtico, o hiato esofágico e o forame da veia cava inferior, ou seja, são estruturas naturais, orifícios, aberturas naturais dentro do próprio músculo que servem, entre outras funções, para permitir passagem de estruturas nobres. No caso do diafragma, ocorre a transição da aorta torácica para a aorta abdominal, justamente nessa passagem pelo hiato aórtico. Existe a transição também da porção do esôfago torácico para o esôfago abdominal, né? Que é aquela porção de 1 a 2 centímetros do esôfago que está localizado na cavidade abdominal, logo abaixo do diafragma, ou seja, o esôfago infradiafragmático. Então, o diafragma ele tem uma abertura para a passagem do esôfago, assim como a passagem da veia cava inferior. A veia cava inferior vem subindo, ascendendo lá na parte posterior do abdômen. Assim que ela recebe a drenagem das veias hepáticas e das veias frênicas inferiores, ela passa por dentro desse forame da veia cava inferior e aí sim ascende agora para a cavidade torácica. E é justamente onde está localizado o coração, né? Então essa veia cava inferior ascendeu para a cavidade torácica e vai em direção ao átrio direito para poder drenar esse sangue para a cavidade atrial direita do coração. Então, além dos movimentos, além da função de formação de orifícios naturais do nosso corpo, o músculo também possui a função de estabilizar, tanto estabilizar a postura quanto estabilizar articulações durante certos movimentos. Por exemplo, naquele movimento de rosca direta, conhecido nas academias, né, que nada mais é do que a flexão do antebraço. Durante esse movimento, o ombro, por exemplo, o músculo deltoide, na verdade, está auxiliando aqui na fixação, na estabilização das articulações encontradas aqui no ombro, né? Principalmente a gleno-humeral, ok? Então, o sistema muscular como um todo também possui essa função, principalmente os músculos que estão localizados no eixo axial, ou seja, na parte central do nosso corpo. Esses músculos são, de fato, que auxiliam nesse processo de estabilização, de dar estabilidade, de dar uma segurança, uma fixação durante, por exemplo, os movimentos do nosso corpo. E a última grande função do sistema muscular é justamente a capacidade de geração de calor, para auxiliar no melhor controle térmico e aí possibilitar, né, melhores condições para o funcionamento vital dos nossos órgãos, ok? E aí, quais são os tipos, né, de músculos existentes, abordando já uma parte mais histológica? Existe um músculo estriado cardíaco, em que são fibras musculares estriadas, porém não ligadas ao esqueleto, mas sim no coração. É um tipo de músculo que está localizado apenas no coração, ok? Formando o grande miocárdio. Esse músculo ele pode ser excitado, né, tanto por uma inervação extrínseca, ou seja, que vem de fora do coração, quanto principalmente por uma inervação intrínseca, células que acabam despolarizando, gerando impulsos nervosos que estão localizadas dentro do próprio músculo cardíaco. Ou seja, ele não depende de uma inervação extrínseca para funcionar, para sobreviver, para gerar suas contrações. Não, ele pode até ser excitado por uma fibra nervosa extrínseca, porém, a sua capacidade vital de fato funciona apenas com sua inervação intrínseca. Isso é uma característica apenas dos músculos estriados cardíacos, localizados apenas no coração. O segundo grande grupo são as fibras musculares estriadas esqueléticas, que, como o próprio nome diz, possuem estrias e são músculos que estão associados aos ossos, ao sistema esquelético do nosso corpo, ok? São fibras que estão associadas a esse processo de contração voluntária. A gente consegue controlar essa contração muscular, porque a inervação vem extrínseca também, né? Ao contrário, por exemplo, da musculatura lisa, que são músculos de forma geral, né, localizados nas nossas vísceras, ou seja, nos nossos órgãos internos, exceto o coração, porque o coração é um músculo estriado cardíaco. As vísceras como um todo, exceto o coração, o músculo liso, ok? Ele não possui estrias e ele está relacionado à contração involuntária. A gente não consegue comandar, controlar essas contrações musculares. No caso dos músculos lisos, no caso do músculo estriado esquelético, sim, a contração é voluntária, ou seja, a gente consegue controlar esse tipo de contração.
Indo para uma parte mais microscópica da coisa, existe a fibra muscular. Essa fibra muscular, ela é envolvida externamente por um tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo que envolve a fibra muscular externamente é chamada de endomísio. E o que acontece é que essa fibra muscular envolvida pelo endomísio, ela é unida, agregada a outras fibras musculares. O conjunto de fibras musculares nós chamamos de fascículo muscular. Então, fascículo nada mais é do que o conjunto de fibras musculares. E se uma fibra era envolvida pelo endomísio, o fascículo, que é o conjunto de fibras, ele é envolvido externamente por um tecido conjuntivo também, só que agora chamado de perimísio. E o conjunto de fascículos forma o que nós conhecemos de fato como músculo. E o músculo ainda é envolvido externamente por um tecido conjuntivo também, só que agora é chamado de epimísio. E o que acontece é que nas extremidades dos ventres musculares, calma que a gente já explica o que é ventre, o que é tendão, mais calmamente, mais profundamente. Mas entenda por enquanto que nas extremidades do músculo, de forma geral, tanto na extremidade proximal quanto na extremidade distal, o endomísio, o perimísio e o epimísio, eles se unem, eles se direcionam um em direção ao outro, né, para poder formar justamente os tendões. Tanto o tendão de origem, que seria um tendão mais proximal, quanto o tendão de inserção. Ou seja, o que é o tendão de um músculo, seja ele de origem ou de inserção. Tendão nada mais é do que a união, o conjunto do endomísio, do perimísio e do epimísio, que essa união acontece justamente nas extremidades dos músculos. Percebam aqui nessa imagem, logo acima da minha cabeça, tem um músculo que está em verde e um músculo que está num vermelho, num tom mais claro, um tom mais goiaba. Esse músculo em vermelho, por exemplo, é chamado de músculo coracobraquial. Esse é o nome dele, coracobraquial. Perceba que ele tem uma parte central, que é uma parte vermelha. Essa parte é chamada de ventre muscular. Ventre muscular. E nas suas extremidades tem o tecido mais fibroso, que está mais esbranquiçado, mais prateado. Um preso ao processo coracóide da escápula e um preso na diáfise do húmero. Essas partes aí mais esbranquiçadas, essas regiões extremas aí nas extremidades desse músculo são justamente os tendões. Então esses tendões são formados pela união do endomísio, perimísio e epimísio. Então, partindo para o estudo, né, das regiões, de forma geral, de um músculo, nós temos o tendão de origem, por exemplo, nesse músculo aí, que é o músculo coracobraquial, que ele vai do processo coracóide da escápula até a diáfise do húmero, tá? Então, temos o tendão de origem, logo depois esse grande ventre muscular, ok? E na sua parte mais distal, mais periférica, o tendão de inserção. Os tendões estão presos em estruturas ósseas, enquanto que o ventre muscular não está, ok? O tendão de origem, ele pode ser classificado, ou seja, um músculo ele pode ter apenas um tendão de origem, e aí ele vai ser classificado como um músculo uníceps. O sufixo CEPS, CEPS, quer dizer justamente isso, cabeça, ou seja, cabeça, nesse caso, muscular, a parte mais proximal do músculo, ou seja, o tendão de origem. Por isso que uníceps, uma cabeça, um tendão de origem. Porém, como por exemplo, o músculo coracobraquial, aí em vermelho, ou esse músculo em verde aí, que é chamado de músculo braquial, ok? São músculos classificados como uníceps. Por quê? Porque só possuem um tendão de origem. Porém, existem outros músculos que possuem dois tendões de origem, como, por exemplo, o bíceps braquial, esse outro músculo aí em verde. Ele possui dois tendões de origem. Um a gente chama de cabeça curta do bíceps braquial e o outro é chamado, por exemplo, de cabeça longa do bíceps braquial. Mas entenda por enquanto que o músculo pode ter um tendão apenas de origem ou dois tendões, e aí ele vai ser classificado de forma diferente. Ou ele é chamado de uníceps ou de bíceps, certo? E o músculo pode ter também três tendões de origem. Nesse caso chama-se de tríceps.
como, por exemplo, o tríceps braquial, localizado na parte posterior do braço. E o músculo, inclusive, pode ter ainda 4 tendões de origem, como, por exemplo, o quadríceps femoral, que na verdade é um conjunto de 4 outros músculos, né? Como o vasto lateral, o vasto medial, o vasto intermédio e o músculo reto femoral. Esses 4 músculos se unem, formando uma estrutura com 4 tendões de origem. Ou seja, o quadríceps femoral é classificado como quadríceps porque possui 4 tendões de origem. Então percebam, a gente viu que o músculo ele é formado de forma geral, né, de modo geral, por um tendão de origem, um ventre muscular, e a outra região seria o tendão de inserção. Dentro dos tendões de origem, o músculo pode ser classificado em uníceps, bíceps, tríceps ou quadríceps. Inclusive, em relação agora ao ventre muscular, os músculos também podem ser classificados. Os músculos que possuem apenas um ventre muscular, eles são classificados como unigástrico. O termo gástrico quer dizer justamente aqui na parte do sistema muscular ao ventre muscular, a quantidade de ventre muscular. Unigástrico, como o próprio músculo coracobraquial, o músculo braquial, são músculos unigástricos, porque só possuem um ventre muscular. O músculo pode ser classificado como digástrico, ou seja, eles possuem 2 ventres musculares. Entre um ventre muscular e outro, existe uma intersecção tendínea. É como se fosse um tendão no meio dos dois. Como não está nas extremidades, a gente não chama de tendão de origem, de tendão de inserção. Como ele está bem no meio, entre o ventre muscular e outro, a gente chama de intersecção tendínea. E aí, nesse caso, existe um músculo da região cervical, que o próprio nome dele é músculo digástrico. Por quê? Porque ele de fato é um músculo digástrico, ou seja, tem 2 ventres musculares, ok? E o músculo pode ser classificado ainda como um músculo poligástrico. Por quê? Porque tem 3 ou mais ventres musculares, como por exemplo o músculo reto abdominal, que está localizado aqui na parte anterior do nosso abdômen. O famoso tanquinho, né? Esse tanquinho é o músculo reto abdominal. Por que formam vários, entre aspas, tanques? Porque ele possui vários ventres musculares. De 3 ou mais, ele já é classificado como músculo poligástrico. Isso tudo, essa classificação, nesse slide aqui, em relação à quantidade de ventres musculares. E o que é que falta? A gente classificar os músculos em relação à quantidade de tendões de inserção. Os músculos em relação aos tendões de inserção são classificados como unicaudado, ou seja, caudado vem de cauda, de parte final, a cauda do músculo, que é justamente o tendão de inserção. Onde é que aquele músculo está se inserindo? Quantos tendões de inserção aquele músculo possui? O músculo coracobraquial, o músculo braquial, que nós já aprendemos que são uníceps, são unigástricos, eles também podem ser classificados como unicaudados. Por quê? Porque só possuem um tendão de inserção. O músculo, por exemplo, oblíquo externo é classificado como bicaudado, porque o seu tendão de inserção, que é toda essa parte mais esbranquiçada, mais prateada aí desse músculo, percebam que esse tendão de inserção vai tanto em direção à linha alba, né, essa parte mais central do abdômen, quanto em direção às cristas ilíacas, as asas do osso ilíaco do quadril, ok? Ou seja, ele se fixa, se insere tanto na linha alba quanto nas asas do osso ilíaco, nas cristas ilíacas. Então eles possuem 2 locais de inserção, ou seja, é um músculo bicaudado. E o músculo pode ser ainda classificado como policaudado, ou seja, tem 3 ou mais tendões de inserção, vai se inserir em 3 ou mais locais diferentes. Como, por exemplo, aqui na perna, nós temos um músculo extensor longo dos dedos. Tem o seu ventre muscular, só que o seu tendão de inserção é segregado em 3 ou mais partes, porque vai um tendão de inserção para cada dedo, exceto para o hálux, ok? Ou seja, ele possui vários tendões de inserção. Como tem 3 ou mais, é classificado como policaudado. Então, o músculo pode ser classificado em relação aos seus tendões de origem, em relação à quantidade de ventre muscular e em relação à quantidade de tendões de inserção.
Já em relação à organização das fibras, o músculo pode ser circular quando suas fibras estão organizadas de forma circular, né, de modo circular, como por exemplo o músculo orbicular da boca. As fibras podem ser convergentes porque convergem a uma mesma posição, como se parecesse um leque, como por exemplo o músculo peitoral maior. Os músculos podem ser organizados, na verdade a fibra muscular pode ser organizada de modo fusiforme, ou seja, forma de fuso, como se fosse um fuso único, como por exemplo o bíceps braquial, que dá uma característica de um músculo que possui uma capacidade maior de força de contração. Além disso, essas fibras musculares podem ser classificadas, podem ser organizadas de forma paralela, como, por exemplo, aqui em verde ao meu lado, o músculo sartório, que é o maior músculo em comprimento do corpo humano, né? Indo lá da crista ilíaca antero-superior até aquela região da pata de ganso, né? Que fica localizada ali na região mais proximal e medial da tíbia. Então ele vem contornando toda a região da coxa, da parte lateral para a parte medial. E perceba que a organização das suas fibras são paralelas, uma fibra paralela à outra. Isso também é um tipo de organização das fibras musculares. E o outro subtipo de organização são justamente os músculos peniformes, que na verdade pode ser um músculo semipeniforme, como se ele tivesse um tendão e só saísse fibras musculares para um lado. Imagine uma pena de uma galinha, por exemplo, e só tivesse a parte da pena de um lado, do outro lado não. Ou seja, as fibras musculares estão em formato semi-peniforme, como por exemplo o músculo extensor longo dos dedos. O músculo pode ser classificado como se fosse peniforme, como o reto femoral na coxa. Nessa imagem logo aqui ao meu lado, vocês conseguem ver. Tem um sartório e logo abaixo dele, na parte central, na parte mediana aqui da coxa, existe um músculo reto femoral. Ele tem uma intersecção tendínea bem no seu centro e as fibras musculares saindo em um formato de pena. Nesse caso, não está saindo apenas de um lado, sai tanto de um lado quanto para o outro. Ou seja, é como se fosse uma pena completa. Neste caso, chama-se de peniforme. E ainda podem ser classificados como multipeniforme, ou seja, semipeniforme, peniforme ou multipeniforme, como é nesse caso o músculo deltoide, como se fossem várias organizações de fibras, né, nesse formato peniforme. Como são 3 ou mais, chama-se de multipeniforme, como é o caso do músculo deltoide. Em relação à ação muscular, existe aquele músculo que é classificado como agonista, que nada mais é do que o músculo principal naquela determinada função. Já o músculo antagonista é justamente o músculo que faz a ação contrária. Por exemplo, eu tenho o músculo X que está realizando uma determinada função. O músculo Y ele é classificado como um antagonista, logo ele vai realizar a ação contrária ao músculo X. Ok? Já o músculo sinergista é aquele músculo que vai ajudar o músculo agonista. O músculo sinergista ele não vai ser o principal responsável por aquela determinada função, seja uma flexão ou extensão, por exemplo. Não vai ser o principal responsável, mas vai ajudar o agonista a realizar essa tal função. E existem os músculos fixadores, que nem ajudam diretamente e nem fazem ação contrária. Eles apenas estão ali ajudando a fixar a articulação, as articulações ali, a estabilizar o corpo para que seja permitido, seja possível realizar esse determinado movimento. Vamos colocar isso em prática. Observem essa imagem aqui. Nessa imagem, esse paciente está realizando o quê? Uma flexão do antebraço. O principal músculo, e percebam ainda, antes de eu continuar, que essa flexão do antebraço está acontecendo, né, de forma supinada, de forma supina. Ou seja, a palma da mão, como se fosse a face anterior do antebraço, está voltada para cima. Isso vai ser importante, porque nesse caso especificamente, ou seja, flexão do antebraço com supinação, parte anterior aqui, face anterior do antebraço voltada para cima, o músculo agonista, nesse caso, ou seja, o principal músculo responsável por essa função, é o bíceps braquial. Porém, o antagonista, ou seja,
o músculo que está fazendo a ação contrária à flexão, ou seja, à extensão, neste caso, é o tríceps braquial. Então, enquanto o bíceps braquial está sendo o agonista, realizando a flexão do antebraço, o músculo tríceps braquial está sendo o antagonista, realizando ao mesmo tempo a extensão, ok? E existe o músculo sinergista, que é aquele que ajuda, que auxilia o agonista. Qual é o músculo que, nesse caso, nesse movimento de flexão do antebraço em supinação, ajuda o bíceps braquial? É justamente o músculo conhecido como braquial. Ele vai atuar auxiliando, ajudando. Por isso que o músculo braquial é classificado nesse movimento especificamente como músculo sinergista, ok? E os músculos fixadores seriam, por exemplo, o músculo coracobraquial e o músculo deltoide, que vão auxiliar ali na estabilização, na fixação da articulação do ombro, né? Articulação glenohumeral, para que seja possível a realização desse movimento, tá? Eu foquei muito na flexão do antebraço com supinação, porque nesse caso específico, quando está supinado, aí sim, o músculo agonista será o bíceps braquial. Porém, quando há a pronação desse músculo, do antebraço, no caso, né? Ou seja, o dorso da mão voltado para cima, que não é o caso dessa imagem, mas quando há a pronação e a flexão do antebraço, o principal músculo que faz a flexão não agora é mais o bíceps braquial, mas sim o músculo braquial. Aí o músculo braquial torna-se agonista e o bíceps braquial um sinergista. Isso quando a flexão do antebraço é feita em pronação, mas nesse caso da imagem ao meu lado está sendo feita daquela forma tradicional, ou seja, em supinação, ok? Por último, o nome do músculo, a nomenclatura, vai depender de vários fatores, como, por exemplo, a localização. Os músculos podem ter seu nome determinado através da localização. O próprio bíceps braquial, que a gente acabou de falar, ele tem essa palavra final, esse sobrenome braquial, em seu nome completo, justamente porque ele está localizado aonde? No braço, porque existe também, por exemplo, o músculo bíceps femoral, ou seja, que está localizado na coxa, próximo ao fêmur. Outro exemplo seriam os músculos intercostais, que estão, como o próprio nome diz, entre as costelas. E o nome dele, músculo intercostal, está sendo determinado justamente pela sua localização. O músculo também pode receber seu nome através do seu formato. O músculo deltoide é um exemplo clássico disso, né? Ele tem esse nome de deltoide justamente por ter um formato de delta, como se fosse um triângulo invertido. Além disso, o músculo pode ter seu nome, né, determinado na sua nomenclatura através do seu tamanho. Na região glútea, por exemplo, existem 3 grandes músculos, né, que são os músculos glúteos de fato. Só que existe o glúteo máximo, o glúteo médio e o glúteo mínimo. Ou seja, através do seu tamanho anatômico, seu tamanho físico, tem esse nome determinado. Glúteo máximo, glúteo médio ou glúteo mínimo. Já em relação à direção das suas fibras, né, os músculos também vão receber seu nome em relação à classificação anatômica das suas fibras, da organização das suas fibras, como por exemplo o músculo orbicular da boca. Recebe esse nome orbicular porque tem o formato de órbita, ou seja, circular, da organização das suas fibras, certo? Outra forma de dar a nomenclatura desses músculos é em relação à quantidade de tendões de origem. O próprio bíceps braquial, a gente já viu que ele tem a palavra braquial porque está localizado no braço, ou seja, recebeu o nome através do quesito localização. Porém, a primeira palavra, bíceps, por que bíceps? Porque ele tem 2 tendões de origem. Então, tendões de origem, o número de tendões de origem também é um quesito para poder gerar a nomenclatura de um músculo. Além disso, nós podemos classificar, dar nome, gerar nomes aos músculos através das ações
que eles geram, como por exemplo o extensor curto do polegar. Extensor curto, ou seja, ele faz a extensão do polegar, é a ação dele. E por conta da sua ação, ele recebe o nome de extensor. Existe o extensor longo do polegar, existe o flexor radial do carpo, é o músculo que vai agir aonde? Na flexão do carpo. Então, a ação muscular, se é flexão, se é extensão, os adutores, localizados na face medial da coxa, fazem o quê? A adução da coxa, né? Então, a depender da sua ação, seja ela qual for, pode oferecer a nomenclatura aos músculos, ok? Então essa foi a nossa aula sobre a introdução ao sistema muscular. Espero que tenham gostado e até a próxima.